Aí, boa noite de novo. Bem-vindos ao terceiro encontro da nossa jornada do amor próprio. Vou fazer um apanhado geral do que já vimos nas outras duas aulas, bem rapidinho, só dar uma passadinha para relembrar que já fizemos por aqui. Ver. Isso. Começamos, né, com com aquele nosso primeiro encontro, onde falamos sobre onde poderia ter ocorrido a falta de amor, pode ter sido originado lá do início, lá de quando estávamos com os nossos pais, talvez até na barriga da nossa mãe. Falamos também sobre a constituição nossa familiar. Peço para vocês, pessoal, que vão desligando seus microfones. Eu tentei desativar todos aqui, mas acho que eu não consegui, então vão desligando os microfones de vocês, aí fica mais fácil para todo mundo focar a atenção aqui, né, nesse nosso último encontro. Depois seguimos também o que eu herdei do pai, o que eu herdei da mãe, fizemos exercício, vimos as prisões, algumas prisões onde talvez nós estejamos, a prisão pela busca material, a prisão pelos nossos prazeres da vida, a busca pelo nosso Dharma. Na última aula, vimos as causas que desalinham o nosso centro energético, que não nos deixam equilibrados, inteiros, para que possamos descobrir a nossa própria identidade, né? E seguirmos livres pelo mundo. Também vimos toda aquela pirâmide do autoconhecimento, aonde às vezes encontramos como é o nosso o porquê nós viemos para cá, né? A potência do nosso aprendizado nesse mundo, sobre os nossos comportamentos, nossas emoções, enfim, mental superior, mental inferior. Pessoal, vão desativando os microfones de vocês, para nós não ir ouvindo vocês aí, tá bem? Quem for entrando, vai desativando. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa energia realmente específica. Como é que essa energia, que nós inclusive fizemos algumas falas sobre o que seria essa energia, como é o sentimento em relação a ambientes que nós entramos, enfim, aquelas falas das duas últimas aulas, nós vamos complementar ela hoje com um estudo de um pesquisador que fez uma pesquisa, e eu vou colocar na tela aí daqui a pouquinho para vocês, para que não fique uma coisa vaga. Essa questão energética não é algo assim vago, é algo que já é muito pesquisado. Muitas pessoas no mundo inteiro pesquisam a relação entre a mente, o corpo, dentro da linha da psicologia, já desde que desde antes, 2008, 2007, muito antes disso já se pesquisava. Existem duas frentes dentro da psicologia, umas que defendem que o nosso pensamento está dentro do nosso cérebro, outros que está fora, de repente em algum local diferente onde nós podemos acessar. Então, existem várias discussões e vários conceitos sobre isso, e que trazem também, né, um embasamento mais teórico, porque algumas pessoas podem ser como eu gosto muito de ter as coisas através da lógica, entender que aquele conhecimento faça sentido para mim. Eu sempre gostei de entender as coisas de uma forma que para minha mente ficasse meio que, a ciência também estuda, então isso pode ser, talvez que seja comprovado, sabe? Às vezes coisas do meu próprio ego. Hoje em dia eu já abandonei um pouco isso. Eu tento comprovar com a minha própria experiência, sentindo através das meditações, através da minha conexão com a minha intuição, e isso o yoga trabalha muito bem nessas questões da intuição, da visão interna, da, do alinhamento ou me fugiu a palavra agora, do estímulo da nossa glândula pineal, que é nosso terceiro olho, que nos conecta com toda essa intuição e tudo mais. Então, o yoga, ele traz um conhecimento muito ancestral
Porém, o conhecimento ancestral que o yoga traz, ele também é muito moderno. Todas as pesquisas relacionadas à respiração, à meditação, a tudo que é trazido hoje na atualidade, muitas pessoas que talvez até vocês sigam, que eu sigo também, trazem conhecimentos, mas estão todos se voltando para a ancestralidade e comprovando de que tudo aquilo que os antigos yogis já diziam também faz parte das pesquisas e estão sendo comprovadas hoje pela ciência. Então, esses antigos yogis já tinham alguma coisa a mais. Eles já os rishis, os antigos rishis dentro da filosofia Sam, que é a filosofia Vedanta, que traz esses conhecimentos bem antigos, já traziam, eles recebiam esse conhecimento. Ninguém sabe a forma como esse conhecimento foi recebido, mas muito antes, 3 mil anos antes de Cristo, esses manuscritos têm de idade. Então, historicamente, eles são muito antigos. E esses conhecimentos já eram trazidos de que a respiração, existiam segredos por trás da respiração, existiam curas através da meditação, através da visualização. Eles já traziam tudo isso. Os asanas, a importância dos asanas para o desbloqueio dos nossos canais, tudo isso já era trazido por eles. E só agora é que se pesquisa e se leva em consideração esses conhecimentos ancestrais e se comprova de que eles tinham razão. Pessoal, ainda tem pessoas com o microfone ligado. Eu tentei aqui desativar de todo mundo, mas eu acho que não deu certo. Vamos ver aí. Vamos desativar para ver. Isso aqui. Ah, ok. Talvez eu que não tivesse apertado direitinho para que vocês não pudessem ligar. Agora acho que deu certo. Coisinhas da tecnologia, ainda que a gente patina um pouquinho ainda. Mesmo utilizando já há bastante tempo na pandemia e tudo mais, vez ou outra dá alguma coisinha ainda que precisa ser alinhada, mas tá tudo bem, né? É para isso que a gente trabalha, para ter paciência, para respirar, para tentar resolver da melhor forma essas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia. Nada é tão grave que não possa ser resolvido, né? Então agora acho que deu certo, consegui desligar o microfone de todo mundo. Vocês vão ter que escrever no chat para eu poder saber se vocês quiserem falar comigo. Voltando, então esses conhecimentos todos eles foram analisados, olhados pela ciência e comprovados. E isso nos deixa muito felizes, porque o yoga ele sofre muito preconceito, essa linha toda de estudo. Se você fizer, por exemplo, um treinamento em um local assim muito bonito, todo cheio, com uma característica diferente, que chame as pessoas que tenham um status cristão, que tenham um status, sei lá, que leve você para uma conexão diferente da que seja do yoga, mesmo com toda a base por trás, muitas vezes, de meditação, de pranayamas, de respiração, se você tira do foco, as pessoas amam, se deleitam, ocorrem transformações gigantescas com elas, mas quando tem o codinome Yoga, Vedanta, cultura védica e todas essas ancestralidades, já vem um certo preconceito em relação. Hoje em dia, eu acredito que esse preconceito está sendo deixado de lado. Muitas pessoas estão conseguindo ver com outros olhos. Existe muita mistura dentro das coisas que são feitas, dentro dessa linha terapêutica, dentro da linha de alinhamento pessoal e de práticas, enfim, todas essas infinidade de práticas que existem hoje em dia, e que, no fundo, quando você vai olhar mais de pertinho, todas elas têm a mesma base fundamental, que é o yoga, que é o conhecimento antigo. Então, assim, eu peço para vocês que são uma parcelinha bem seleta mesmo, de pessoas assim que realmente querem o autoconhecimento, estão comigo aqui já nesses 3 encontros. Eu sei que muitas pessoas estão inscritas e vão ver esse vídeo depois e vão falar comigo sobre ele. Eu tenho
visto que as pessoas vão lá e assistem, então tem muitas visualizações. Vou deixar aberto também esses 3 vídeos aí durante uns 15 dias, vou tirar do privado e vou deixar aberto para se outras pessoas também quiserem assistir e que não participaram da jornada, que possam estar assistindo também, porque eu acho importante esse momento que nós estamos passando de desmistificação dessas culturas, porque na verdade o que embasa o desenvolvimento humano são as práticas ancestrais. E, claro, se você não vai voltar a elas, não é tudo a mesma coisa. Às vezes nós colocamos tudo no mesmo pacote, né? Não, mas Deus é um só, a espiritualidade é uma só, e se essa cura nos conecta com o espiritual, então estamos todos no mesmo barco. Talvez sejam levados de algumas outras formas, mas não é a visão em si, a visão da cultura védica, a visão desses alinhamentos, desses corpos energéticos, ela não faz parte das nossas culturas aqui mais do Oriente, elas são mais do Ocidente, não, do Ocidente, elas são mais orientais, elas vêm de outros lugares e existe uma visão totalmente voltada para um lugar diferente. A concepção do Criador, a concepção do universo é totalmente diferente. Só que às vezes nós tentamos colar com alguma coisa que a gente já sabe, né? Nós sempre procuramos um conhecimento trazer para que ele faça sentido com aquilo que nós já sabemos. E isso também já diziam, né, os estudiosos aí da área da educação, que é a nossa área, que é a zona proximal do Vygotsky, do Piaget, que eu vez ou outra eu falo por aqui, que é aproximar com algum conhecimento que eu já saiba para poder linkar e fazer sentido para mim. Então, eu sempre vou procurar alguma coisa que faça sentido linkando aquilo que talvez eu já tenha, que talvez eu já saiba. Só que essa cultura ancestral, ela é muito diferente de tudo que nós vemos por aqui. Eu, no início, eu tinha um pouco de dificuldade, eu sempre tentava associar com alguma coisa que eu já conhecia. Mas o estudo do Vedanta em si, essa jornada de estudo do autoconhecimento, ela transforma muito a nossa mente. E ela nos faz entender que nós somos tão livres e tão perfeitos da forma com que nós somos, mas de uma forma lógica, compreendendo do que somos feitos, passando passo a passo, através das coisas que nós não somos, nós chegamos a uma conclusão daquilo que nós somos. Então, é uma jornada muito interessante, existe muita coisa, então tem que olhar muito bem aquilo que vocês, de repente, procuram, porque existe um leque muito grande de possibilidades, e às vezes a gente se perde. Tem pessoas que às vezes não entendem direito e oferecem coisas o tempo inteiro, mas eu sempre falo, depende da tua energia de troca. E o que eu quero deixar claro para vocês nessa fala toda, desses 3 dias, é que tudo é troca energética. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês um pouquinho sobre a fala desse pesquisador. E vocês talvez já tenham visto, eu já fiz até algum vídeo sobre ele, e eu vou colocar para vocês aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Tô meio enrolada hoje aqui com o compartilhamento da tela. Aqui. Conseguem ver a minha tela, né? Aqui eu coloquei uma foto minha, descrevendo aí, né, que sou energia, e se eu me alinho com a energia amorosa do universo,
tudo me será dado. Isso é muito real e muito comprovável quando nós começamos a nos alinhar realmente e fazer e seguir aqueles valores que nós já colocamos nas outras aulas, as coisas vão se abrindo e o universo vai contribuindo para o nosso crescimento. Isso é muito, muito, muito real. E o que eu quero trazer para vocês é esse homem. Ele se chama Masaru Emoto e ele foi um fotógrafo e escritor japonês. E ele fez algumas pesquisas e tem várias publicações, inclusive tem documentários dele no YouTube que vocês podem estar assistindo depois. E ele comprovou os resultados dele através dessas pesquisas científicas, congelando as partículas de água. Ele congelou essas partículas e ele foi verificando através de fotografias, porque ele conseguia fotografar essas partículas, e ele comprovou que o estado da água congelada, de acordo com as palavras que eram ditas ou colocadas dentro da própria água. Depois disso surgiram várias coisas, surgiram as palavras que eram colocadas dentro da água para serem tomadas durante o dia, surgiram vários movimentos através dessa pesquisa do Massaro. Palavras como obrigado, palavras positivas como paz ou eu te amo, palavras bonitas, todas elas traziam cristais lindos, com formatos maravilhosos, palavras de xingamento, você é um idiota, ou palavras mais pesadas ou duras, traziam imagens muito estranhas e não tinham um formato assim bonito como as partículas das palavras boas, entre aspas. Inclusive, esses dois últimos aqui, ó, a foto de um rio poluído, antes de falar palavras positivas. E essa é a mesma água do rio poluído depois que foram faladas palavras positivas para essa água. Então, através dessa pesquisa, foi muito importante a questão energética. Por quê? Porque se nós somos 70% água, então todas as palavras, e principalmente as que nós dizemos para nós mesmos, elas ficam muito pesadas dentro do nosso próprio corpo. Então, às vezes, não é a energia que vem de fora para dentro. Às vezes, é a nossa própria energia, o nosso próprio pensamento que nos coloca tão para baixo e que essa energia, esse 70% do nosso corpo, está tomado de palavras como você é feia, você é menos inteligente, você não sabe de nada. Todas essas palavras são colocadas para dentro da nossa mente, do nosso inconsciente, e esses 70% do nosso corpo físico, do nosso corpo grosso, são tomadas. E a partir desse desequilíbrio do nosso corpo grosso, o corpo energético, o corpo emocional todo também vai sendo desequilibrado. E muitas vezes nós ficamos grande parte da nossa vida. Eu fiquei muitos anos, acho que mais de 40 anos, aos 35 anos eu comecei a fazer uma revolução, uma mudança, mas a mudança de pensamento, ou ir alinhando o propósito, alinhando as questões financeiras, tudo isso foi vindo como acréscimo. A partir do momento que você vai alinhando uma coisa, a outra parte vai alinhando também. É uma espécie de alinhamento que vai acontecendo, mas só a partir do momento que você toma consciência e que você começa a mudar os pensamentos, mudar os sentimentos, mudar toda essa conexão. E eu acho que eu falei para vocês, talvez aqui nas outras aulas, que eu comecei ouvindo os relaxamentos deitada, porque eu não tinha coragem de levantar da cama. Então, eu ouvia e aquilo ia reverberando dentro dessas células de água, provavelmente dentro da água do meu próprio corpo, isso ia mudando as minhas células e eu ia alinhando o meu corpo, e foi através desse movimento, talvez pequeno, porém muito profundo, eu fui conseguindo sair daquele estado mental de depressão, de falta de amor, de falta de cuidado consigo mesmo. Fui entrando num outro movimento, num movimento de expansão. E não foi tão rápido, demorou. Por quê? Porque eu não insistia, eu não tinha uma permanência, eu procrastinava, eu deixava para amanhã. Eu talvez não fizesse diariamente. Hoje em dia eu sou muito regrada, principalmente com a oração, principalmente com o alinhamento da minha energia. Eu me coloco em movimento. O mais importante é se colocar em movimento, é não se deixar abater pelo cansaço. E aí eu trago para vocês mais essa tela, que
somos feitos 70% de água, o que fazem nós os pensamentos, e eu trago para vocês as duas emoções primordiais que ficam no nosso cérebro reptiliano, que é o ódio e o medo. Essas são as duas principais, as duas principais emoções que nos tiram totalmente do foco. E aí, nessa telinha mais ao lado, eu coloquei exemplos. Por exemplo, numa separação, qual é o sentimento interno? Nós não paramos para pensar o que realmente estou sentindo. Primeiro, partam do pressuposto sempre. Levem para o coração de vocês, nessas 3 aulas, esse ensinamento, que nós não somos só luz enquanto nós não nos vemos como luz. Então, nós carregamos o véu da ignorância dentro desse segmento que nós trabalhamos e estudamos, nós trazemos o véu da ignorância. O medo e o ódio são sentimentos primários, eles estão e fazem parte do nosso cérebro reptiliano. E, deixa eu ver. Vocês não estão vendo minha tela, eu acho. Vou interromper ela aqui. Eu acho que vocês não estavam vendo minha tela, né? Vou voltar para cá. Agora que eu vi a mãozinha erguida e tudo mais. Enfim, eu vou falar por aqui, olhando a telinha, mas falando com vocês, tá? Eu tinha posto alguma tela onde falava sobre o medo e o ódio, as dificuldades de lidar com essas emoções primárias. Depois eu disponibilizo para vocês esse PowerPoint que eu fiz, eu coloco ali e vocês olham um a um essa fala que eu estou fazendo com vocês. Então, assim, porque o amor e o ódio, eles são os mais fortes. Porque quando eu ainda vivo no véu da ignorância, quando eu não tomo consciência de que eu tenho luz e sombra, primeiro eu tenho que admitir. Quando eu tô com ciúme, eu tenho que olhar bem para aquele sentimento e entender. Sim, eu sou uma pessoa ciumenta. Se eu sou uma pessoa rancorosa, guardo raiva. Sim, eu guardo mágoa de, sei lá, 10 anos atrás. Então eu preciso reconhecer em mim essas dificuldades para que eu consiga entender que eu posso mudá-las e que eu posso passar para um outro polo, um polo de alinhamento com o meu lado mais humano, digamos assim, com o meu lado luz. Então, o meu lado luz e o meu lado sombra, eles estão o tempo inteiro fazendo um jogo mental comigo mesmo. E o primeiro passo para o autoconhecimento é reconhecer que eu tenho sim uma parte que é sombra, que eu tenho sim vontade, às vezes, de manipular, às vezes de contorcer algum fato, de contar uma mentirinha, de fazer algumas coisas que não são legais. Então, luz e sombra andam sempre juntas. E aí, a luz, a luz, ela tá ligada com todos os bons sentimentos, tanto que eles modificam a molécula de água. Já a sombra está ligada com sentimentos primordiais e fundamentais, que é o ódio e o medo. Esses dois são os principais que fazem com que essa água nossa, de todo o nosso corpo, realmente fique muito turva. Por quê? Porque quando nós estamos com medo e ódio, em qualquer situação, por exemplo, numa separação, onde é que se manifesta o medo? O medo pode estar no medo de eu ficar só, no medo das pessoas não me amarem mais, o medo de que, sei lá, eu não vou encontrar mais ninguém e eu tenho medo de ficar sozinha. Talvez um medo lógico de, sei lá, eu moro num lugar distante e eu precisava de uma companhia para poder morar aqui comigo. E a raiva também se manifesta. Como que a raiva se manifesta numa separação, por exemplo? A raiva da pessoa não me amar. Então, ela não me amou. Por exemplo, numa traição, a raiva ela vem muito forte. Por quê? Porque a pessoa não me respeitou. Eu exigia um determinado respeito, mas eu também sinto a falta de amor. Então, a nosso lado sombra se manifesta através do medo ou da raiva. Também um outro exemplo que eu separei aqui para vocês fala de uma outra questão assim bem diária que nós vivemos. A morte, por exemplo, de alguém, de um ente querido ou de alguma pessoa, né, que está à nossa volta. O ódio e o medo também se manifestam em qualquer situação que me surpreenda. Por quê? Porque a morte é um fato real que acontece, mas onde você perde o controle.
Você controla a morte? A pessoa adoeceu, você já começa a entrar em pânico. Quando essa pessoa não tem mais o que fazer, ela vai embora mesmo daqui, vem estampado no meu rosto que realmente eu não consigo fazer nada. Realmente eu sou uma pessoa que eu não tenho controle, é uma coisa que eu não tenho controle. Então isso me faz com que eu sofra muito. E a revolta na hora da morte, a revolta é por quê? Porque eu não consegui segurar aquilo que eu queria. Então, tudo está relacionado com controle, tudo está relacionado com o medo e com a raiva. Todas as situações que vocês forem pensar e trouxerem para a mente de vocês, nas doenças também surge o medo e o ódio. Em todas as situações difíceis da nossa vida, vão surgir essas duas emoções primárias que ficam alojadas na parte de trás do nosso cérebro, no nosso cérebro reptiliano. E por quê? Porque nós não refletimos, porque nós não paramos para pensar que a morte, por exemplo, ou a separação das pessoas, nada é nosso para sempre. Todas as coisas são impermanentes. E por isso que eu gosto tanto dessa cultura hinduísta, budista, todas essas culturas que trazem a vida como uma coisa impermanente. E elas clareiam tudo isso através dos livros, através das crenças, através das pesquisas, trazem isso para nós de que realmente as coisas são impermanentes. Tudo que surge um dia vai embora. Uma casa é construída, daqui a pouco eu tenho que reformar. Uma planta vem, nasce, dá as flores, murcha e vai embora. Tudo é muito mutável o tempo inteiro. Nós também passamos por determinadas situações corpóreas. O nosso próprio corpo, nenhuma célula fica viva durante 7 anos. Nós trocamos tudo, células da pele, células dos órgãos internos. Então, quem é da área aí de ciências, que estuda outras partes, né, orgânicas do nosso corpo, vai saber disso, de que nada é permanente. Então, se tudo é impermanente, por que eu querer sempre estar no controle? Então, essas coisas de refletir, começar a soltar o controle, entender que existe essa energia maior e que ela já é comprovada cientificamente, ela muda, ela é feita de pensamentos. Então, o equilíbrio energético ele acontece sim no corpo mental. Então, o corpo mental ele traz você para um estado onde você pode imergir no gelo. E se você está consciente de que você não é esse corpo e que você tem um estado mental onde você pode se colocar, você permanece o tempo que for dentro daquele gelo e você não tem vontade de sair. Você sente a dor, você percebe que aquilo é desconfortável e daqui a pouco você começa a encontrar um conforto dentro do desconforto. E isso é muito libertador, porque senão a gente fica sempre o tempo inteiro tentando fugir. Ah, mas está desconfortável, eu quero cair fora daqui. Ah, mas não está legal aqui, eu vou embora daqui. Então, fica o tempo inteiro mudando para fugir do desconforto. Quando eu encaro o desconforto e vejo que o desconforto é só um estado e que não é permanente e que daqui a pouquinho vai sair, não vai estar mais naquela forma, vai estar de outra forma, eu consigo ir me libertando de tudo isso. Então, é algo assim, muito da mente racional. É você pensar com a tua própria razão aquilo que realmente né? A vida se manifesta dessa forma. Então, o que você pode fazer? Usar a tua lógica sempre, cultivar bons pensamentos, trabalhar principalmente traumas do passado, entender a missão que você tem nessa vida, que é tudo que nós falamos até agora, cuidar de si mesmo, o autocuidado, ele é fundamental também nesse caminho, né, do amor próprio, que é o tema inicial, né, desses nossos 3 encontros. Então, são coisas básicas que você precisa fazer. Se você já está, de repente, num caminho, já faz tempo que você faz terapia, você procura, faz leituras, enfim, se envolve com várias coisas, talvez, e tem ainda alguma dor grande que você não consegue resolver, não tem outro jeito, você vai ter que ir ou para uma prática mais intensa, para um dia de treinamento, claro, não é esse o intuito aqui, o intuito realmente de coração era entregar um pouquinho daquilo que eu aprendi durante todos esses anos para que de alguma forma mude alguma coisa aí. Mas eu não posso deixar de falar para vocês, se vocês me dão essa permissão, de contar para vocês que a gente faz esses treinamentos. E a gente passa um sábado inteirinho fazendo dinâmicas. Tem muita gente aqui que eu estou vendo os rostinhos aqui que já participaram conosco. E com certeza alguma chavinha virou na vida dessas pessoas. Elas conseguiram ver questões, né, que estavam ali, de repente, guardadas de uma forma mais clara.
porque autoconhecimento não é aquela coisa gostosinha. O meu professor de Vedanta, ele dizia, não é sentar no pudim. Você não vai, alguém vai passar a mão ali, vai alinhar, vai equilibrar você e você vai embora e a tua dor sumiu. Não, isso tudo é paliativo. As terapias, tem muitas terapias paliativas. Agora, se você quer ir na raiz da dor e tirar aquilo, você vai ter que olhar a ferida, ver que está inflamada embaixo, tirar a casquinha daquela ferida, para depois você colocar o remedinho ali, curar aquilo, entender, olhar, ver por que que aquilo aconteceu, ressignificar. Então, não é uma jornada assim, sem dor. Dói mesmo. Olhar para si mesmo dói no início. Só que ficar colado também em algo do passado e uma falta de amor, como era o meu caso, que eu sempre trago os exemplos meus, que desses eu posso falar, ficar com a dor da falta de amor do pai uma vida inteira e não olhar para isso e não ver que meu Deus, tudo foi maravilhoso e foi do jeito que era para ser, e que eu posso falar dessa dor hoje, sim, com o coração aberto, muito feliz, entendendo que eu amei muito meu pai e que ele também me amou do jeito dele. Talvez ele não me deu aquilo que eu queria, da forma com que eu queria, mas olhando agora com maturidade para aquela criança que estava ferida e que ficou ferida até a idade adulta, ver os relacionamentos que projetei, enxergar as projeções que eu fiz buscando amor em outras pessoas, em outros homens, mas que na verdade eu buscava, a minha busca maior era o amor do meu pai. Então, todas essas coisas, elas têm uma forma de sair, elas precisam ser olhadas e talvez entrada em choque. E por isso que eu fui para essa linha, porque para mim foi assim, as terapias que funcionaram para mim foram essas. Foi o gelo, foi a respiração holotrópica, foi coisas intensas. Então, as coisas intensas, elas me colocaram contra a parede para eu olhar. Não, você vai olhar agora. Que vitimismo é esse? Que vítima? Da onde você foi vítima? Se você teve tudo, você teve comida, você teve carinho, você te proporcionaram o mínimo de condições para você ir para a escola, você conseguiu estudar. Então, sabe, olhar para essas coisas que nós já temos e curar as que nós não temos. Então, eu falo muito de coração, assim, aberto para vocês. Façam essas buscas, façam terapias mais intensas. Às vezes as pessoas pensam que terapia é só o cuidado do outro para conosco. Tem que partir de nós. Tem que ter um querer muito grande interno para que eu saia em busca de encarar minhas dores mesmo. Só que quando eu encaro, eu vejo que não é tão monstruoso assim. Às vezes eu vejo que é só uma criança. Às vezes um monstro gigantesco, que às vezes fez com que a gente fizesse burrada uma vida inteira, coisas que, para a sociedade são consideradas erradas. Talvez muitas coisas lá atrás que nós fizemos, que eu fiz, que vocês fizeram, talvez vocês olhem e vejam que era só uma criança que não entendia e agia como criança. Não, se não me deu o brinquedinho, eu vou pegar de qualquer jeito. Mas se não me colocou em determinada posição, eu vou manipular até chegar lá, sabe? Coisas assim que, se você levar para o universo, são coisas infantis. Às vezes ficar emburrado com uma pessoa, sei lá, fazer uma briga com o marido, com o irmão, com a mãe, sei lá, ficar um mês emburrado. Isso não é coisa de uma pessoa adulta, madura. É a nossa criança pedindo atenção, dizendo: puxa vida, não me deu meu brinquedo, pois agora vai ver, eu quero ficar emburrado, não vou brincar com ele até ele não me dar o brinquedinho, ou até não me pedir desculpa porque não deu. Sabe, são atitudes que a gente vai mudando, vai clareando, é passo a passo. Eu separei uma lista bem grandona de filmes que eu já assisti, de livros que já foram lidos. A maioria do que está ali naquela lista, que é bem grandona, eu vi, mas eu demorei. É uma jornada. Livros que eu coloquei ali, filmes, talvez tenham uns bem antiguinhos, talvez vocês vão conseguir só no YouTube, talvez nem tenha mais em canal de filme e tudo mais, porque é desde a época que nós íamos lá em Beltrão fazer a psicologia transpessoal, e eu fui criando essa lista, tudo que ia lendo, tudo que eu ia vendo de sugestão, coisas que eu ia comprando, eu ia emprestando, eu ia anotando nessa lista. E aí essa lista estava feita num papel. Eu até acho que tinha deixado separado aqui. Aqui, ó. Eu escrevi tudo à mão. Aí, essa semana, para nossa jornada, eu digitalizei ela toda. Eu ia até tirar uma foto. Falei: não, não vamos ser preguiçosos. Vamos entregar tudo direitinho. Eu tinha escrito tudo com letrinha à mão, olha só. Eu ia pegando e ia escrevendo aqui. Fiz uma lista de livros, uma lista de filmes. Aí tirei xerox para dar para umas amigas. Aí agora eu peguei,
tomei um pouquinho de vergonha e falei, não, vamos colocar nesse computador. Digitei tudinho para mandar para vocês em PDF, que de repente, se vocês, né, tiverem o desejo e tudo mais de fazer alguma leitura, de ver alguns filmes, de falar sobre alguns deles que vocês assistiram, eu acho maravilhoso a gente fazer essas trocas e tudo mais. Eu sei que é muita coisa só para 3 dias. Nós precisaríamos ficar muito tempo, né? E cada um tem sua história bem individual. Por isso que eu acho assim que o ser humano é muito maravilhoso, cada um é uma história e cada um tem a sua própria identidade e podemos ser parecidos fisicamente ou enfim, até energeticamente, mas a identidade de cada um, ela é muito única, ela é muito pessoal, ela, ela- nós temos algum talento aí dentro muito pessoal, muito próprio e ligado muito com a nossa dor. Então, vão se antenando para isso. Busquem mais, não parem assim a jornada. Eu sei que também tem muita procura, às vezes você não sabe nem onde procurar, de tanto curso, tanta coisa, e um é mais legal que o outro, e eu também fico assim, sabe? Nossa, qual eu vou fazer agora? E eu queria esse, mas eu queria esse também. O primeiro passo é o aqui e agora. Não existe amanhã e não existe ontem. Pega um de cada vez. Não, eu vou fazer esse e vou terminar. Começa um, vai indo aos pouquinhos e termina, conclui aquele. Depois que você concluir aquele, você vai para outro. Porque o mundo de ofertas, e esse segundo ponto que eu coloquei ali, que é a nossa, o nível ali do nosso comportamento, é de querer consumir tudo mesmo. É o nosso, é o prazer, é um prazer, né? Principalmente para quem gosta de estudar. Então, muita coisa rolando, muita coisa para ser feita, mas comecem pela respiração. Comecem respirando fundo, façam as meditações, façam esse exercício que eu mandei para vocês do respirar, e eu vou dividir com vocês um segredo, que talvez vocês ainda não tenham ouvido em lugar nenhum e talvez não vão ouvir, porque isso eu ouvi de um professor indiano que veio para o Brasil e eu encontrei com ele. O segredo da respiração não está nem na inalação, nem na exalação, nem no quando eu trago para dentro e nem quando eu respiro. O segredo para o equilíbrio dos pensamentos está em segurar a respiração, é em reter ela. Quando você respira, façam isso, solte o que vocês estiverem fazendo. Relaxem as mãos de vocês sobre as coxas. Façam uma respiração bem profunda pelo nariz. Fechem a boca e segurem a respiração o quanto vocês conseguirem. Alguns já devem estar pensando numa coisa só. Os pensamentos vão todos embora. Eu começo a pensar só como eu vou respirar. Estou com a minha respiração presa. Os outros pensamentos todos vão embora. Então, o exercício, o segredo indiano para a respiração, para o equilíbrio dos pensamentos, é a retenção da respiração. Então, tá com a mente acelerada, tá com a mente agitada, respira profundo. O ciclo é, o ciclo perfeito da respiração é inala em 4 tempos, segura 8. Só que é treino. Você não vai ficar contando até 8 no início. É sofrido para você contar com a respiração presa 8. E você soltar em um. Soltei. Respiro de novo. 1, 2, 3, 4. Seguro 8. Mentalizo 8. E retenho esse ar. Quanto mais tempo retido, mais os pensamentos vão embora. Porque o nosso pensamento está associado com a nossa respiração. Quanto mais eu respiro rápido, quanto mais eu respiro ofegante, mais pensamento acelerado eu tenho. Podem notar com as pessoas ansiosas, que têm a mente 200 por hora, elas respiram muito rápido e mais na parte superior do corpo. Então, as respirações é um segredinho que eu geralmente não conto esse segredo. Eu vou fazendo, ensinando no yoga, nas práticas, dentro das práticas, mas vou dividir isso com vocês para que vocês façam isso também. Retenham o ar. Quanto mais tempo vocês reterem o ar, mais vida longa vocês vão ter também. Porque as respirações são os animais que respiram de forma mais longa são os que mais vivem. Os que respiram muito rápido, como o coelho, por exemplo, morrem muito rápido. Então, tudo é muito cronometrado com a nossa respiração. Os antigos iodas já diziam que nós viemos para esse mundo com um número determinado de respirações. Se nós respirar bem devagarinho, nós vamos durar muito tempo. Se nós gastar todas elas bem rápido, nós vamos embora rápido daqui. Então, tem fundamento todas essas falas. Se você for ver, cientificamente, hoje em dia já se comprova isso. Então,
A respiração é uma das chaves principais. E o que eu quero falar para vocês hoje é assim: é, continuem a jornada. Não parem por aqui. Encontrem pessoas que vocês se identificam. Se identificaram comigo, tem várias coisas que a gente faz. Nós temos aulas de yoga aqui em Coronel. Eu sei que tem gente que mora fora, mas se vocês às vezes tiverem o desejo, nós temos aulas presenciais agora. Não temos mais aulas online. Mas eu programei para nós, ou para vocês, para quem quiser, enfim. Vocês sabem que a energia é troca. Então, assim, se eu dou, eu dou. Esses 3 encontros foi uma coisa que eu senti no meu coração de dar, e eu quis dar, e eu divulguei muito para que vocês estivessem aqui comigo, porque é uma energia que eu senti o desejo de compartilhar algo com vocês. Mas, se eu compartilho a todo momento eu compartilho, vocês começam a projetar a mãe em mim. Porque quem dá muito para os seus filhos é a mãe. E aí, daqui a pouco, eu não dou mais. Daqui a pouco, eu não faço mais curso grátis. Daqui a pouco, eu não dou mais aula de determinada forma. Daqui a pouco, eu não estou o tempo inteiro mais aparecendo ali. Mas como assim? Até ontem, eu ia ali, eu encontrava e ensinava e dava dicas e agora desapareceu. Como assim? E eu começo a entrar naquele pensamento mais primitivo, começa a me dar raiva. Ah, uma hora vem e dá, outra hora não dá mais, tira o doce da criança. Então, assim, tudo que vocês forem doar, doem, mas doem com consciência e não doem sempre. Não doem a vida inteira, porque senão as pessoas que estão à volta de vocês vão considerar que vocês são a mãe delas. E aí há essa projeção. Ou a mãe ou o pai, dependendo do sentimento que se tenha, nós projetamos o tempo inteiro. Nós projetamos o chefe, nós projetamos em todos os lugares. E aí, o que eu fiz? Se vocês quiserem continuar bem livre também, é de cada um, sabe? Então, eu pensei, por que não? Se vocês estiverem nesse desejo interno de uma busca maior, de fazermos uma jornada um pouquinho maior com uma moeda de troca. Eu pensei em selecionar várias coisas para a gente fazer juntos. Eu até anotei algumas coisas. Por exemplo, nós poderíamos começar lá no dia 8, que daria uma semana, né, para nós manter esse ritmo, né, semanal, de quem esteve aí todos os dias da semana, manter o ritmo semanal, e nós nos encontrarmos mais alguns dias para realmente ocorrer alguma mudança, para a gente trabalhar específico, de repente, a dor de cada um. E a gente poderia fazer uma abertura com uma fala, explicando o que que é yoga, o que que é Vedanta, o que que é Ayurveda. Depois eu poderia mandar para vocês durante 21 dias afirmações positivas, afirmações de gratidão, gravaria tudo isso e mandaria para vocês. Pensei em 3 aulas, oferecer para vocês 3 aulas de yoga para iniciante, para as pessoas que querem começar, também junto nesse pacote, para disponibilizar para vocês fazerem o teste dos doshas, quer dizer, o teste do meu biotipo dentro do yoga, se eu sou kapha, pitta e vata, e explicar o que cada um significa. Fazer o teste dos tipos de mente, se a minha mente é sattva, rajas ou tamas nesse momento, e o que cada uma significa, como eu posso equilibrar para que a minha mente fique mais tranquila, dicas de como equilibrar. Pensei em colocar também 3 meditações, bem bonitas, assim, gravadas com qualidade, para que vocês possam ouvir e ir trabalhando essa questão mais profundamente do amor próprio. E pensei em nós nos encontrarmos lá no dia 29 para uma aula aberta para tirar dúvidas, sabe? Ver como quem conseguiu fazer. Eu acredito, assim, muito no poder desses de orações, de movimentos que tenham dias determinados. Tem pessoas que fazem 9 dias, tem pessoas que fazem, sei lá, 13 dias. Eu faço muita meditação ou aula de yoga, 9 dias de yoga, 9 dias de meditação, mas uma jornada maior para uma mudança interna, para um reconhecimento de quem se é, eu acho que 21 dias. 21 dias é o tempo ideal que já foi pesquisado e por muitos pesquisadores e que faz com que ocorra uma mudança interna esses 21 dias. E eu pensei nessa jornada, pensei em colocar um preço assim bem acessível. Eu acho que por todo esse aparato de coisas, eu vou mandar depois tudo listadinho para vocês, tudo direitinho. Eu acho assim que um valor de troca interessante. Eu acho que para todos nós aqui
Até coloquei aqui o valor do Quebrando Correntes também, para depois, se alguém interessar. Eu pensei que essa jornada toda, depois eu vou explicar tudo direitinho, eu pensei em R$ 92. Eu acho que 92 fecha num número bem legal, que eu uso sempre, que é o número 11, é o número que nos conecta com a espiritualidade. A maioria das coisas que eu faço conecta com o número 11. Para quem, tipo, sentiu o desejo hoje. Ah, eu quero entrar, eu quero fazer esse. Vamos fazer 21 dias. Vamos fazer essa mudança, vamos se colocar para mudar mesmo. Não tem que sair de casa, é algo que vocês conseguem fazer online, que todo mundo consegue fazer no seu tempo. Ficaria tudo registrado, enfim, tudo gravado, inclusive as aulas ao vivo, gravaria também para se de repente a pessoa não puder estar lá naquele determinado momento. E se vocês não decidirem hoje, mas amanhã, quem sabe, talvez até o dia que a gente for começar, que é o dia 8, aí não tem mais esse valor. Aí o valor é 108. Por que 108? Porque 108 são as contas do Japamala. E aí 108 é porque eu não, na hora eu não ouvi o chamado. Lembra que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas, o primeiro desejo do coração, depois vem a mente e começa a colocar, mente, mente. Ela começa a mentir para nós. Ah, mas não é bem isso. Ah, mas para que eu vou gastar nisso? Eu não tenho tempo para isso. Ah, eu não vou fazer uma troca financeira com coisa que é para minha mente. Eu vou, sei lá, comprar alguma coisa para mim. É o valor mínimo, é o valor de uma pizza. Você não come uma pizza grande aí com a família menos que R$ 90. Duvido, não sei na cidade de vocês, das pessoas que moram fora, mas aqui em Coronel Vivida, você pede uma pizza, nem é das grandes, mas você paga mais do que R$ 90. Então, é um valor insignificante praticamente. E ainda dá para fazer em 2 vezes no Pix, se vocês quiserem. É uma proposta. Se surgirem interessados, a gente faz. Se tiver 3, vamos fazer. Se tiver 4, vamos fazer. Quantos forem. Para vocês só aqui que estão nessa jornada e que de repente querem continuar. E quero contar para vocês do Quebrando Correntes, que a gente vai ter mais uma edição agora no dia 16. Cada edição a gente foi melhorando um pouco, nós fomos colocando materiais diferentes. Então, claro, quem fez lá no início teve um valor de troca menor, mas nós fomos colocando e agregando valor naquilo que nós íamos fazendo, modificando coisas, fazendo material mais específico, nos propondo mesmo, trabalhando em cima disso. Então, agora, para quem estiver aqui dentro dessa jornada, também tem preço diferente se vocês sentirem o desejo de fazer o treinamento com a gente. O treinamento é algo punk, tipo, eu vou lá e vou chegar no ponto X que eu quero resolver e vou sair de lá transformada. Eu vou sair com talvez até com alguma ferida aberta, mas nós vamos acompanhar durante 21 dias. Eu vou mandar todo o programa certinho para vocês, de como vocês vão sair de lá. Para todo mundo que é fora do nosso programa aqui, é R$ 560. Mas para vocês que estão dentro do Quebrando Correntes, é 485. Mas isso pode ser dividido até em 10 vezes de R$ 40, R$ 50. Mas eu vou mandando para vocês individual depois, tá? O que eu quero, só para contar para vocês o que a gente faz, que não é só abrir algumas janelas e dizer, e agora? Nós temos também um pouco mais para você aprofundar um pouco mais. Se você tiver o desejo, tiver disponibilidade, quiser fazer essa troca financeira, talvez não consiga investir muito agora, talvez queira investir menos. Então, nós temos possibilidades muitas para quem quiser dar um próximo passo para essa jornada. E eu trago para vocês hoje 2 coisas bem legais que eu amo, né? A caixinha, vocês viram que foi sorteada hoje à tarde? E acho que foi a Dari que ganhou, né? Girassol, o Instagram dela, moda, alguma coisa assim. Tá ali no nosso grupo. Só que eu escolhi esse livro, que eu acho ele fantástico, tem tudo a ver com aquilo que nós falamos nessas 3 jornadas. A Física da Alma, é uma explicação científica. Ele fala sobre a reencarnação, é Amit Goswami. Ele também é pesquisador e tudo mais. Tem vários desenhos aqui dentro, é um livro bem completo, tem várias pesquisas feitas, é um livro muito bem elaborado. Você entende tudo como ocorre, de acordo com a pesquisa toda, de pessoas que passaram pelo quase morte, onde é que eles acreditam dentro da ciência que ocorre a reencarnação, enfim, várias coisas tem aqui para a gente abrir a mente e pensar em outras possibilidades também. Tem tem muitos livros, tem muitas pesquisas, muitas coisas relacionadas com isso.
e que talvez façam sentido para vocês. Então, esse é o livro que eu vou sortear. E vou sortear mais um saquinho de mensagens. Ele não está aqui porque o saquinho não está pronto. Mas ele vai ser são as mensagens, as cartinhas, né? As cartinhas já estão aqui, ó. São cartinhas com várias mensagens. E você pode tirar mensagens diárias, enfim, tudo mais, dessas cartinhas. E eu vou estar sorteando mais um desse aqui. Eu vou estar, não. A Ana Júlia vai fazer esse sorteio para nós e ela vai colocar ali. Até vou colocar meu óculos agora. Quero pedir para a Ana, que está lá em Chopinzinho, vai fazer o sorteio para nós de lá. Ela baixou um sorteador para que ficasse tudo muito, muito correto, segundo ela, né? Não vou sortear assim de qualquer jeito. Então, ela vai fazer o sorteio aí para nós. Isso, Ana Júlia, sorteia aí. Ela falou que vai sortear agora. Vamos ver o que que ela escreve aí. Vamos ver. Vamos sortear o livro primeiro, Ana. Primeiro o livro, então. Vamos ver quem vai ganhar o livro. Esse livro vai dar um jeito de chegar aí na casa de quem ganhou, nem que seja de outras cidades. Mas eu vou enviar o livro, nem que seja pelo correio. Vamos ver quem vai ganhar aí. Tá rodando ali o sorteio. Márcia Fonseca. Vou anotar até aqui, viu? A Márcia acho que é daqui, né? Escreve aí, Márcia, se você tiver aí. Tá, né? Porque só vai ser sorteado para quem tiver aqui. Márcia Fonseca, vamos ver. Cadê a Márcia aí? Ó, eu vou colocar todos vocês na tela para ver o rosto de todo mundo. Liguem as câmeras, assim eu vejo o rostinho de vocês aí. A Márcia é dos biscoitos, meu Deus, Márcia, é você, né, que é Fonseca. Que legal, olha aí, vai ter que tirar tempo de leitura. Quem mais? A Marli agora que me pontuou que não teve som. Vou mandar para vocês aqui no grupo, vocês vão ver que lindo, maravilhoso. É sobre servir, né? Como que nós temos vivido esse mundo, esse tempo. Às vezes nós pensamos que temos que fazer grandes coisas, né? E às vezes pequenas mudanças que nós conseguimos fazer na vida das pessoas para melhorar as pessoas à nossa volta, já valem a pena. Como eu vivi, né? Como foi a minha vida, com quem eu contribuí, enfim, cada um encontrando o seu jeito, a sua forma de contribuir com as pessoas. Acho que isso que faz toda a diferença e eu estou aqui de coração aberto, se vocês precisarem, eu sei que é uma jornada, também sou aprendiz nessa jornada, sei que aqui também tem várias pessoas que talvez tenham conhecimento muito grande, como eu já falei várias vezes em determinadas outras áreas, e que se nós nos encontrarmos, com certeza aprenderemos muito uns com os outros. Mas eu acho assim que esses encontros e esse início dessa planta, né, dessa semente que nós vamos mandando, né, emanando para o mundo, de pensamentos positivos, de encontros reflexivos, enfim, toda essa jornada aí do autoconhecimento, eu acho que ela vai reverberando para outras esferas também, para os campos energéticos da mental, espiritual, e também vai transformando a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, eu acho que é um caminho, o mundo inteiro está pedindo por esse movimento, e eu acho que nós estamos fazendo esse movimento. Não só eu, várias pessoas aqui que eu sei que também fazem esse movimento, o pessoal que está ali comigo também no Instituto, que são as meninas que estão aqui também assistindo essa jornada, estão sempre juntas, né? E o Delmar e todo mundo fazendo esse movimento, não só ali, mas de expansão, de entendimento, de que se eu quero ser próspero, eu tenho que investir, eu tenho que dar minha moeda de troca, se eu quero receber amor, eu preciso dar amor, não se colocar sempre no lugar de vítima, de menor, de pequeno. São trocas, são energias. Tudo que eu der vai voltar para mim. Tudo que eu emanar para o mundo volta e volta dobrado. Então, a lei de causa e efeito, ela é muito palpável, ela é muito visível. Então, é como se fosse a lei da gravidade. Tudo que eu segurar aqui vai cair para o chão. Tudo que eu der para o mundo vai voltar para mim. É muito lógico isso. Então, comecem a praticar na vida de vocês, comecem a ver, comecem a sentir, comecem a mudar pensamentos, vibrações. De manhã cedo se sentiu chateado, já tenta virar a chavinha, mudar o jeito, a forma de pensar, tentar fazer de outro jeito e assim a gente vai mudando e reverberando diferente. E as pessoas à nossa volta vão sentindo.
As pessoas sentem quando vocês vão mudando. Elas sentem quando vocês não estão bem, quando vocês estão bem, mas tentem ser pessoas que contribuem, não pessoas que sugam. Vai estar ali as duas energias o tempo inteiro. E cabe a mim me tocar de que, como eu estou, mas eu posso ser diferente, eu posso ser luz, eu não preciso ser sombra, eu posso ser luz. A luz está aqui também, então eu vou acessar ela. É quem eu escolho alimentar dia após dia. Vai ter dia triste? Claro que vai, mas eu posso ligar uma música alegre, eu posso vibrar, fazer a vibração do som entrar através dos meus ouvidos, dos meus olhos, posso criar uma atmosfera diferente, posso sair dançando em casa, mesmo sem vontade, e a minha vibração vai mudando. Aos pouquinhos tudo muda. Eu acredito muito no ser humano, nas possibilidades de mudança. Sei que o mundo está cheio de gente revoltada, que quer brigar com todo mundo, que às vezes se distancia de algumas coisas, mas eu acredito que essa força motivadora que tá emergindo e que está cada vez trazendo mais pessoas, eu acredito que ela vai se tornar muito grandiosa. Eu acredito, eu vejo aqui nessas telinhas aí um monte de pessoas que vai estar disseminando também esse conhecimento do bem através de todas as coisas que faz, através das ações, daquilo que produz. Eu quero ver vocês muito empoderados aí em cada segmento de vocês, eu tenho certeza disso. O primeiro passo já foi dado. Acho que agora é continuar, não desistir, não parar, e o mais rápido que puder ir, melhor. Eu penso que eu comecei lá atrás, e cada um vai ter um tempo de começo, mas se eu tivesse as ferramentas que a internet tem hoje e todas as coisas que estão possíveis, eu teria chegado muito mais rápido a uma determinada consciência, não teria ficado tanto tempo preso num trabalho que talvez já tivesse vencido há um tempo atrás, talvez eu tivesse tido essa coragem antes de encarar, de estar aqui, de me posicionar e de tentar talvez através desse fio aí de espiritualidade, de conexão, enfim, desse movimento todo, talvez eu tivesse antes já entrado em tudo isso. Mas talvez me faltou coragem lá atrás, e eu quero que essa coragem não falte para vocês. Quero que vocês, a partir de hoje, tomem coragem, tomem posse daquilo que é de vocês, porque independente de crença religiosa, se é cristão ou não é cristão, eu acho que todos nós viemos com a luz para ser alimentada, para que nós pudéssemos colocar de alguma forma no mundo. Então, eu desejo muita coisa boa. Estou vendo ali que a Ana Júlia disse que a Andrea ganhou eu acho que a caixinha, né, com as mensagens. Depois ela vai colocar tudo direitinho aqui para mim, vai me mandar aqui e eu vou passar tudinho para vocês, tá bem? Vou mandar o vídeo com a música, coloquem a música já é uma meditação, só ela. A letra dela é muito profunda, eu acho que vocês viram, uma pena que não saiu o som, mas hoje eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui. E é essas questões que também a gente tem que estar inteiro e presente e saber que não temos o controle. Então, solta o controle, não sofre por isso, paciência, não foi dessa vez, quem sabe da próxima, e vamos tentar propor mais jornadas assim. Assim, sempre que eu puder, eu vou estar convidando vocês, chamando vocês para a gente estar fazendo movimentos, tá bom? Quero trazer a minha gratidão por vocês terem ficado comigo, por vocês estarem aqui, quem não está ao vivo, quem está assistindo depois, por toda essa jornada que nós fizemos juntos. Eu sei que 3 semanas você encontrando com as pessoas, às vezes é um pouco mais difícil, mas vocês se mantiveram aí, né? Quem começou desde o começo. Vamos ver aqui. A Márcia Fonseca ganhou o livro e a Andréa Pascoaloto ganhou a caixinha. Que maravilha, olha aí, viu só? A Ana Júlia já me mandou aqui. Então, que vocês possam fazer bom proveito também dos presentes, que possam ler, que possam se informar, que possam tirar as mensagens. Vou tirar uma mensagem, então, já que eu não consigo dividir nada com vocês hoje nessa tela. Tinha tantas coisas legais para dividir com vocês, preparei com muito amor, mas não foi possível, então vou tirar uma mensagem para a gente ler, para que fique como uma mensagem para o nosso grupo, né, nessa jornada aí dos 3 encontros. Qualquer dúvida, eu sou bem aberta, bem disponível, pode me mandar mensagem, vamos ver o que vai sair para nós aqui. Até meus gatinhos hoje estão agitados, hoje eles não dormiram na palestra, ficaram pedindo água, pedindo comida e assim foi. Aí, purificação é a cartinha que tirei. Deixe que uma chuva de luz limpe seus pensamentos, sentimentos e ações. Lave o drama que encobre a sua natureza primordial. Então, para a gente sair, né, dessa nossa falinha interna que não somos capazes, de que não podemos, e acreditar que nós podemos sim, e que nós vamos fazer diferença, tá bem?
Um super beijo, pessoal. Adorei ficar com vocês, adorei que vocês toparam essa jornada aí. Vamos continuando, cada um no seu segmento aí, mas não vamos perder nossa conexão. Beleza? Namastê, fiquem bem, super beijo, gratidão. Se quiserem participar de alguma das coisas, vão me chamando, eu mando mais informações e assim a gente segue. Querem se conectar com outras pessoas? Tem um monte de gente também fazendo um monte de coisa legal, tá bom? Um super beijo. Fiquem bem. Gratidão. Ah, última coisa. Vou colocar uma fotinho lá, vão lá comentar, tá bom? Beijo.